Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado para a construção civil. Então, galera, hoje a gente vai trazer um assunto aí, talvez até polêmico, né, com várias facetas, e eu tô aqui com o meu querido amigo Henrico De Ferrari. Fala, André, beleza? Beleza pura. Hoje a gente vai trazer então uma abordagem aí importante, preocupante, alarmante, eu não sei nem o que fazer, daqui a pouco eu vou arrancar os cabelos aqui. Menos. Vamos lá. O que tu diria, cara, do capítulo de hoje? Bom, hoje a gente vai falar de contratos, que a princípio parece ser alguma coisa simples e burocrática e não sei o quê, mas, é o que rege as nossas vidas, né? Até um casamento acaba que vira um contrato também, né? Opa, sem dúvida. Tudo que gera relações entre pessoas físicas e jurídicas são contratos. Inclusive o contrato de casamento, ele é um contrato que tu não pactua o amor, né? É só o resto dos itens. Então, atenção a galera que vai casar. Cuidado, né? Bom, aqui é lógico que a gente vai dar uma visão do que é a relação. Vamos pensar assim, estamos falando de um cara que está na obra, tá? Então, esse cara trabalha para uma construtora que contrata serviços de uma empreiteira, de um projetista, de um prestador de serviços e é contratado por um incorporador ou qualquer coisa assim. Então, o que eu estou falando aqui vale tanto para o incorporador que contrata, como para o empreiteiro que é contratado, como o projetista que é contratado e vice-versa, tá? Excelente. A gente centralizando na construtora, tu falou de todo o time nos envolvidos, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então, assim, são relações entre partes interessadas, né? Temos um capítulo falando sobre isso e tem toda uma dinâmica que ela tem que ser seguida. Né? Uhum. E aí, galera, é o seguinte, engenheiros definitivamente não são apaixonados por literatura, termos jurídicos e tudo mais. E não é essa a pegada, mas a gente está no campo representando uma parte nesse processo. E se a gente não tiver uma postura diligente, se a gente não tiver uma visão clara do que a gente está fazendo, a gente está sendo negligente. Perfeito. E negligente é culpa. Então, assim, existem dois tipos de crime, né? O doloso e o culposo. Uhum. Ok? Isso é bom todo mundo saber. Então, ou você quis matar, ou você matou sem querer. Mas os dois são crimes, né? Um tem o dolo, tu quis, e o outro só tem a culpa. Tu Exatamente. matou sem querer, mas tu que matou. Exatamente. Então, a culpa é negligência, imperícia e imprudência. Perfeito. Ok? Vamos evitar qualquer um dos três. Certo? Perfeito. Opa. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a brincadeira. Então, basicamente, um contrato são acordos celebrados entre pessoas físicas ou jurídicas. Tá? Qualquer relação entre entidades, empresas, tem que ter um contrato. Mesmo que você só tenha uma proposta assinada, isso acaba que vira um contrato. O problema de uma proposta assinada é que ele só teve a participação de uma parte. Então, quando você assina a proposta de um projetista, perfeito, ou de um cara de uma empresa de fundações, e o cara vira e fala assim, se eu ficar com o equipamento parado 15 minutos, não sei o que, papá, você me paga X milhões de reais, isso não foi negociado, você vai ter que pagar. Né? Perfeito. Então, se você não negociou, se esse negócio não foi contratado, se você foi simplesmente, se você fez um contrato de adesão, que se chama, você perdeu. Já era. Né? Então, assim, via de regra, todas as construtoras
tem um departamento jurídico e tem, por boa técnica, boa prática, fazer contratos de todas as atividades. Às vezes isso acaba burocratizando e enchendo o saco, né? Sim. E você já deve ver isso direto, né? Quando você apresenta uma proposta, você espera que o cara te mande uma proposta assinada dizendo toca pau, mas aí o cara te manda uma minuta de contrato que você tem que ler, ver, né? E normalmente aí é o contrário, né? O cara quer que você adira, né? Ou assim, assuma que o que ele quer tá ok, mas às vezes não tá. E aí entra uma seara muito grande. Eu acho que esse ponto que tu colocou é perfeito. Proposta não é contrato. E o interesse desses documentos é quase que completamente diferente. Quando a gente está fazendo uma proposta técnica, a gente está propondo um serviço e por um valor. E às vezes vem prazo, vem equipe estimada, vem algumas coisas. Mas raramente tu tem o que a gente chama aqui dentro da empresa de medidas protetivas ou limitações contratuais, seguranças contratuais que devem ser bilaterais, inclusive, porque numa proposta normalmente é unilateral. Eu tô te propondo algo, eu tô quieto. Se tu falar aceito, bom, e a gente discutiu o quê? Foi unilateral isso. Então, cuidado, galera. Proposta não é contrato. Tem que se ter um contrato, e é no contrato, e aí é um termo bem chulo que eu vou usar, é que a roupa suja tem que estar pré-escrita e pré-definida. Cara, se der essa merda, quem vai pagar? Ah, mas por quê? Talvez nem dê a merda. Tudo bem, mas se der, quem vai pagar? Se não pré-acordar e decidir com o negócio rodando, invariavelmente ninguém vai querer pagar. E essa culpa, volta agora, né, faz um elo, Sim. não vai ser de ninguém e vira guerra, né, na verdade. Na verdade, isso gera impasses que prejudicam muito o andamento da obra e tudo mais, né? Perfeito. Então, assim, não é do interesse de qualquer parte ficar travado numa conversa que não tem. Porque aí você vai negociar com o fato ocorrido, né? Quer dizer, é muito melhor você negociar antes de acontecer o problema do que na hora que você já tem o problema, né? Ué, como é que dizem? O combinado não sai caro? A gente tá falando de não combinar. Vai sair o quê? Caro. Pra todo mundo. Perfeitamente. Não tem como. E um negocinho que eu queria colocar, que às vezes muita gente me pergunta, principalmente às vezes engenheiros, projetistas, ou até mesmo contratantes mais novos, me perguntam sobre ART, Assinatura de Responsabilidade Técnica. O que vai, o valor do contrato, os escopos, não sei o que, qual é a unidade que eu ponho, é metro quadrado, é quilowatt, é volume de qualquer coisa lá. O que é a ART? A ART nada mais é do que a formalização dos teus itens de contrato. Nunca ponha nada na ART que não está contratado ou que está divergente do contrato ou divergente do que tu entregou. Então o que acontece? A gente inicia um projeto com uma área. Vai ser 3 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados. E aí começou a andar. Quando termina, está em 9.200, ou está em 10.500, ou em 11.500. O que vai na ART, André? Vai a medida real que tem lá, isso tem que ser repactuado, o teu contrato pode ser auditado ou não pode, mas tem que estar casado. A ART é um contrato, pessoal. Tudo que vai na RT é o espelho do contrato. Se pegarem uma RT, tem lá você, o responsável técnico, o teu contratante, dados da obra, se é o mesmo ou não é o mesmo, endereços, escopos, valor de contrato, datas e a tua assina. O que é isso, cara? Então, vale essa saliência, que muitas vezes o coordenador de projeto me pergunta, tá, mas a gente está fazendo RT, o que vai, o que não vai? Cara, vai o que está contratado. E não pode ter nada mais e nada menos. Então, isso fica uma visão. Leiam a RT como um contrato. Boa. Bom, a gente vai daqui a pouco falar sobre os modelos de contratação com empreiteiros e os modelos de contratação com clientes, tá? Mas antes disso, vou fazer só um rápido preâmbulo aqui, falar um pouquinho sobre o direito em si, tá? Algumas curiosidades, não vamos dar uma aula de direito, porque somos engenheiros, né? Mas algumas curiosidades, porque é importante entender como se pensa o direito aqui no Brasil, né? E no mundo. Tá? Boa. Então, assim, existem duas grandes linhas, duas grandes doutrinas jurídicas no mundo. Né? Uma é o direito romano, que vem de Roma mesmo, né? Lá do início da civilização, e o outro é o direito anglo-saxão,
que vem da Inglaterra e depois tem desenvolvimento nos Estados Unidos. Né? Então, um é chamado de Civil Law, ou Lei Civil, que é o direito romano, e outro é Common Law, a lei comum, que é o direito anglo-saxão. Né? Perfeito. Então, um trabalha com muita lei, que é o direito romano, e o outro trabalha com muita jurisprudência. As coisas são decididas, são negociadas, são conversadas e são julgadas, mas sem lei. E aí você vê isso como funciona na Constituição americana e na brasileira. Então, só por curiosidade, a Constituição brasileira de 88, originalmente, tinha 70 mil palavras Meu Deus. e 250 artigos. Caramba. A Constituição americana de 1790 e bolinha tinha 7 mil palavras, 10% da brasileira, e 7 artigos. 7 versus 250. Meu Deus. Isso no start, moçada, porque a Nossa, gente aí. com certeza arrancou. Não, isso é só a Constituição. Depois tem a CLTs e tem o diabo a 4, né? Sim. Então, assim, a visão de lei que a gente tem é muito complexa, né? Meu, se você começar a querer entrar nisso, é um mundo, né? Eu tenho um amigo, que ele era advogado e ele trabalhava com direito trabalhista para multinacionais. E ele me contava que quando ele tinha que nacionalizar contratos de caras que vinham de fora trabalhar em multinacionais. E os contratos vinham era uma bíblia, cada contrato de trabalho, porque tudo estava regido no contrato. Não tinha uma CLT nos Estados Unidos. Sim. Então, toda a regulamentação estava naquele contrato. E aí, quando ele recebia aquilo, ele virava pro contratante dele e falava assim, amigo, você tem que seguir a CLT aqui, né? E aí, tudo isso que você está escrevendo aqui não tem valor. Por quê? Porque aqui a gente tem nossas leis que definem tudo. Não é o que você quer, não é o que a gente combina que vale, né? Perfeito. Mas isso é só uma consideração. No nosso caso, aqui em obras, a gente trabalha sempre com um contrato que regula a relação entre a gente. Vamos esquecer um pouco, vamos evitar de ir para um tribunal para fazer um julgamento das nossas contratações, né? A gente tem que tentar resolver isso no campo, sem precisar aplicar o contrato. Mas acho que isso é um fomento de todo mundo, né? Acho que em qualquer relação que a coisa esquenta e a gente envolve os advogados, que hoje qualquer empresa, ou dependendo até um profissional mesmo, dependendo do tamanho dele, do trabalho dele no mercado, a gente brinca, né? O cara tem que ter um advogado de bolso, porque, né, tu tem que toda hora estar consultando nesse mar de legislação que a gente tem sempre uma ótica, uma brecha, uma interpretação, ou até mesmo uma jurisprudência, que a gente também usa, mas não é a base, como tu colocou. Então é fundamental isso, né? Senão a gente se perde, as relações vão embora, né? Mas presta atenção. O que eu vou colocar agora é fundamental dentro da visão do negócio, tá? A gente, como profissional que está lá no campo, a gente representa uma empresa. E essa representação da empresa, ela é o olhar que a empresa tem numa relação com fornecedores e com clientes. Então, quando a gente está fazendo uma gestão de uma obra, a gente está sendo o cara que está operacionalizando um contrato. Se você não conhecer esse contrato, você vai começar a fazer bobagem e você vai ferrar a tua empresa. Entendeu? Então, quando eu tenho uma questão, por exemplo, o fornecedor atrasou um prazo, você precisa notificar o cara. Porque se você não notificar, o que vai acontecer?
o cara vai estar respaldado falando assim, não, mas eu não entreguei, o cara não reclamou, tô na boa. Então, a culpa que era do cara passa a ser tua. Você perde o direito de ir para cima do cara porque você foi omisso. Então, nós, enquanto profissionais que estamos no campo regulando uma relação, a gente não pode se omitir de ter gestão em cima dos contratos. E para você fazer uma boa gestão em cima de contrato, você tem que entender o que está escrito lá. Certo? Com certeza. Não, inclusive eu tô assim, repensando a vida, que não, mas é importante. E isso que tu colocou, eu acho que é num nível assim de fundamental para a nossa profissão, né? Tem que ser. E aí a gente fica, às vezes, no bom grado sendo negligentes, e quando a gente é negligente, a gente está dividindo a culpa de uma coisa que não é nem tua. Ou seja, por tu só não ter cobrado o cara, tu acaba sendo culpado junto com o cara. Então, gente, a gente tem que fazer os contratos serem cumpridos. E como é que a gente vai fazer cumprir uma coisa que tu não entendeu? Né? Pô, vamos se dedicar a isso, é importantíssimo. Então, assim, o que é importante para uma leitura de contrato? Você tem que entender, primeiro, quais são as obrigações das partes. Então, eu estou aqui, eu contratei o André para me entregar um projeto. O que eu tenho que dar para ele? Se eu não passar para ele o escopo, não sei o quê, se eu não passar as bases, ele não vai desenvolver o trabalho dele. O que é a obrigação dele? Ele tem que me entregar um projeto preliminar, é obrigação minha analisar, dar o aval, pedir, dar orientação, dizer que sim, dizer que não. Então, assim, tem que estar escrito no contrato quais são as minhas obrigações, quais são as obrigações dele. Quais são os meus prazos, quais são os prazos dele. Se eu não cumpro o meu prazo, ele vai virar e falar assim, não, mas você não cumpriu o meu prazo. Quais são os valores envolvidos? Quais são os prazos de pagamento? Medições. Como se faz medição? Qual é o escopo do negócio? Quais são as penalidades? Tudo isso tem que estar dentro de um contrato. E você, enquanto gestor, tem um nome bem bonito que tem em cargos, que é gerente de contrato. É isso aí mesmo. Né? Quer dizer, gerente de contrato, tudo bem, nem sempre você é o gerente de contrato. Você pode ser o engenheiro de produção e não ser o gerente de contrato. Mas, você está lá tomando conta do empreiteiro. Então, você não está gerenciando o contrato com o cliente, mas você está gerenciando a relação da empresa com o teu empreiteiro. É a mesma coisa. Sim, sim. Né? Perfeito. Aplicar o que está no contrato não é sacanagem, é obrigação. Repito? Não, repete. Por favor. Cumprir o que está no contrato não é sacanagem, é obrigação. Ok? Galera, isso não é natural. Isso é totalmente... Sabe quando a gente fala que a coisa certa não é a coisa osmótica? Isso é antinatural. Numa boa relação, se tu tem uma boa relação com o teu fornecedor, ou você como tomador do serviço, tu tem uma boa relação com o teu prestador. Invariavelmente, se você tem uma boa relação, não há impasses. E aí que tu entra nessa zona nebulosa de, não, tudo bem, eu te entendo e não te cobrei. E aí, na boa fé, tu se enrola num nível. E aí tu acaba sendo negligente, tu acaba tendo culpa junto com o cara. Quando tu vê, tua vida desaba e aquilo vira uma guerra. Então, assim, mas eu confio no cara. Não importa. Não deixem de cumprir nenhum ponto do contrato, seja uma penalidade, seja uma advertência. Tu pode, às vezes, falar assim, cara, eu vou precisar te advertir, porque tem a cláusula tal. E se tu não advertir, tu é conivente com aquilo ali. Aí ele pode falar assim, não, mas eu atrasei, tu concordou. Ué, mas onde é que eu disse que eu concordei? Ué, tu não me cobrou. E às vezes isso pode estar até lá no contrato. Olha, se eu te entregar o negócio e der uma janela de 10 dias e tu não me falar nada, essa etapa será considerada aceita. Então o silêncio é sim
E o silêncio é sim, né? Então, isso é muito importante que a gente está colocando. É muito sério, é muito grave e é muito antinatural, como eu estou falando. Tem que ser cumprido, Exatamente. né? Então, assim, de novo, se você não faz, você é omisso. Se não faz, tu leva. É quase que nem É gol. muito bizarro. Exatamente. Bom, eu espero que isso tenha ficado claro. É muito sério. Agora a gente vai falar dos tipos de contratação, então, dar alguns exemplos, tanto na relação obra-fornecedor quanto obra-cliente. Tá? Perfeito. Então, o primeiro modelo é obra-fornecedor. Tá? O primeiro modelo não, né? A primeira abordagem vai ser obra-fornecedor. A gente tem um modelo que chama empreitada parcial, que é, por exemplo, como a gente faz com projetos. Né? Uhum. Então, você é responsável por um pacote de serviços e você é dono daquele pacote. Por que é parcial? Porque ou você tem uma empreitada global, que é a obra inteira, ou você divide a obra em pacotes. Então, projetos é um pacote, fundações é outro pacote, e assim vai. Sim, daqui a pouco a tua EAP é montada por todos os pacotes que vão. Com certeza. Inclusive, quando a gente faz... Depois, a gente tem um capítulo sobre contratações. Você pega a EAP, aglutina tudo que tem a ver e você cria pacotes de contratação. Perfeito. Então, projetos é um pacote de contratação, concreto é um pacote de contratação e você tem vários pacotes de contratação. Né? Excelente. Instalações e tudo mais. Isso é um outro exemplo de empreitada parcial. Uma empreiteira de instalações, por exemplo. Perfeito. Outro tipo de contratação são contratações a preço unitário. Então você chama um empreiteiro para fazer alvenaria. E aí você paga o cara por marcação, elevação, encunhamento, chapisco, massa, não sei o quê. Então aí você está pagando o cara por metragem. Você define um preço unitário e você paga o cara por produção. Então, quando você faz por uma empreita parcial, você define, digamos, pacotes de serviços e você paga por percentuais de execução de cada um desses pacotes. Então, sei lá, anteprojeto, projeto preliminar, projeto básico, projeto executivo, liberado para obra, e você paga em cima de eventos, né? Quando você está falando de serviços a preço unitário, você está pagando por metragem do serviço pronto. Sim, no meu entendimento, né? Vou falar isso aqui, tu me corrija. Mas, por exemplo, em obra, o cara poderia falar assim, ó, vou te pagar as vedações por pavimento. E isso seria empreitada. Então tu divide em pacotes, ou seja, o cara tá fazendo as vedações para ti. Ele fecha o pavimento, ele recebe, fecha o pavimento, ele recebe, ou seja, é um pacote. Agora o outro, ele vai fazendo, fez 325 metros quadrados de alvenaria. Então, são duas modalidades diferentes. Sim. É o mesmo serviço, você pode contratar de maneiras diferentes. Excelente. E aí você tem riscos diferentes, né? Então, na medida em que você fecha um pacote, teoricamente você diminui o nível de incerteza daquele negócio. Perfeito. E os riscos devem ser pactuados e os pactos devem estar no contrato. Devem estar contratados. E um outro modelo que se usa, é menos usado, mas se usa com alguma frequência, são contratos por incentivo, né? Então, por exemplo, você chama alguém para fazer um contrato para redução de consumo de energia. Então, o cara vai lá, faz um investimento e com isso reduz 20% do consumo de energia do teu prédio. E aí vocês dividem de uma certa maneira aquele negócio. Né? Uhum. Ou você estava me contando sobre fazer uma solução de reengenharia, né? No risco. Exato. Não, e aí é legal que a gente estava conversando, porque esse incentivo, quando a gente fala de incentivo, que tá, os dois lados estão querendo um ganho, e aí há um incentivo para que haja o melhor ganho. E
E aí a gente estava traçando um paralelo para o que a gente chama aqui na empresa de engenharia de valor. Então, às vezes eu pego um projeto pronto, está lá executivo feito por outro fornecedor, mas por acaso não entra no bolso do cliente, mudou o planejamento, alguma coisa, alguma decisão foi alterada, então aquilo ali tem que ser revisto. A gente revê esse projeto e ganha em cima do que a gente trazer de benefício. Então a gente divide esse ganho, o cliente fica com um percentual e nós com outro. Ou seja, eu ganho um percentual do que eu trazer de benefício para o cliente. É um ganha-ganha. Claro que não é meio a meio, porque seria completamente desproporcional. O que eu coloco de esforço, né, para fazer um projeto? É a hora homem de escritório. E aí tu tá fazendo um projeto de 350 milhões de reais, vai meio a meio. Não, né? Seria um absurdo. Então não é. Inclusive, quanto maior né, a bodega que tu estiver mexendo, menor é o teu percentual. E inclusive chega momentos que tu quase que não vai contratar mais por percentual, porque o cara poderia ter pagar mais 3 projetos do zero, que seria 0,1%, né? Mas para coisas pequenas, isso gira muito, por exemplo, em elétrica. A gente pega um projeto de elétrica pronto, mexe na entrada de energia só no sistema de alimentadores. Beleza, economizei 100 mil. A gente vai te cobrar 25%. Então eu ganho 25 mil e o cliente ganha 75 mil. E a gente usa, e é ganha-ganha. Quanto mais eu fazer ele ganhar, mais eu vou ganhar. Ele ganha, claro, desproporcional. Ele ganha 4 partes, eu ganho uma. Ou ele ganha 13, eu ganho uma. Legal. E é legal que o desembolso disso não é de uma maneira pontual no início, porque ele já pagou o projeto. Lá no orçamento dele, o projeto era tanto, ele já pagou, tem o projeto em mãos, não consegue fazer, e agora? Então a gente proporciona que ele pague na medida do desembolso de compra. Então nesse exemplo de elétrico, o cara vai comprar cabo. Pô, mas aí com a reengenharia eu vou comprar menos cabo. Nesse momento ele ganha lá os 80% dele de abatimento de cabo e já me paga os 20%. Então eu não mudo o fluxo financeiro da obra, eu facilito a vida do cara e todo mundo ganha dinheiro. Então é um exemplo de contrato por incentivo. A ideia é que todo mundo ganhe dinheiro, né? Legal. Reengenharia é um outro capítulo, tá? Depois vocês dão uma olhada aí para. Muito bom. Senão vocês. Tem gente que não sabe o que é reengenharia. Boa, excelente. Bom, da mesma forma que a gente tem esses formatos aqui de contratação com os nossos fornecedores, existem os contratos dos nossos clientes com a gente, que a gente é fornecedor deles, né? Uhum. Então vamos lá. A gente tem então agora os principais formatos entre clientes e construtores, tá? O contrato mais pesado, mais parrudo que existe, chama-se empreitada global. Uhum. Esse é um formato que, por conta da lei brasileira, de novo as leis, né, não está muito em uso por conta do tal do refaturamento. Tá? Mas isso seria o formato mais legal de se fazer. Você tem um projeto fechado, resolvido, acabado, e aí você orça essa obra e fala, essa obra vai custar 100. Aí vai ter uma concorrência, não sei o que, e 100 é o preço que o cliente quer pagar. E aí você pega a obra por 100, você contrata fornecedores, compra materiais, faz a obra e o cliente te dá os 100. Uhum. Esse seria o melhor cenário. E aí, isso tem alguns incentivos fiscais. Então, você consegue se creditar de ICMS. Tem uma legislação que te dá alguns incentivos para esse formato, mas ele é muito difícil de viabilizar hoje em dia por conta dessa questão tributária, né? Porque acaba ficando muito caro. Sim, que o termo que tu colocou não é tão simples, mas acho que para a galera entender é o lance da bitributação, né? Sim. Porque o teu fornecedor daquele pequeno serviço vai te faturar e vai pagar impostos e ninguém paga de bom grado, tu põe no preço, né? Então, na verdade, sempre repassa isso. Sim. E quando vai repassando isso em cadeia, onera o preço final por bi, e aí vai tributação, exatamente, né? Então, esse é um formato que seria o melhor cenário, porque aí você tem... Porque, assim, de novo, fazendo aquela análise de riscos, né? Quais são os riscos que tem uma operação dessa? Basicamente, nenhum. Porque está tudo certinho, né? Uhum. Está tudo amarradinho. Aí a gente vai para o próximo modelo, que é o modelo de obra por administração. Uhum.
que acontece no modelo de obra por administração? Você compra tudo em nome do cliente, o construtor ele tem uma taxa ou eventualmente um valor fixo sobre as compras e o teu cliente paga tudo. Então, assim, para o construtor fica confortável, né? Se o custo estourar, não tem problema nenhum. Só que nessa, o cliente final está pagando mais caro, né? Claro. Ou ele corre o risco de pagar mais caro. Não, e eu acho que é bacana eu trazer aqui, não é que essa modalidade, galera, por administração, é que vai resultar a obra mais cara. Mas essa modalidade, ela garante que tu tenha uma tributação sempre simples, sempre uma vez só. Porque o faturamento direto, que eu acho que recai nisso, é os teus pequenos fornecedores que tu tá gerindo, seja compra de material, seja compra de um projeto, seja qualquer coisa, é faturamento direto, ou seja, é uma fatura só emitida para uma empresa só. Agora, claro, então o valor montante total pode até ser mais acessível, mas é como tudo na vida, né? Então, tipo, maior o ganho, maior o risco. E aí tu tá abordando a parte do risco. Então, não que seja um contrato assim, não faço de jeito nenhum, mas é que realmente tu tem maior risco envolvido. O lucro é maior, mas o risco é maior. E assim, existem um monte de problemas, porque, por exemplo, imagina uma empresa que é uma incorporadora, que o business dela não é ter uma estrutura de um departamento financeiro bizarro de grande, né? Sim, sim. O cara está acostumado a comprar terreno, o cara está acostumado a incorporar, que são processos macro, e de repente está lá chegando a nota do prego. Sim. Ou do empreiteirinho, ou do não sei o quê. Fica louco, né? Não, e que é uma movimentação absurda. Tanto que você olha empresas que com grande giro, os caras têm assim, olha, eu recebo fatura só até tal dia, aí eu tenho o tal do processo, a fatura aqui, eu só pago nos dias 15 ou 25, ou 5 e 25, ou só dia 20. Por que eles fazem isso? Porque eles são cruéis? Não, é porque não viabiliza tu deixar aberto os ciclos, né? E é bem que tu colocou, a incorporadora, ela incorpora. E o que é incorporar? É tu pegar um imóvel futuro, um projeto de imóvel, criar um memorial de incorporação, averbar isso e falar, olha, aqui terá um empreendimento desse jeito, acabou o teu trabalho. Então, essa colocação tua é perfeita. Os caras vão ficar pra cima de você, né? Vão me matar, só isso, né? Vamos lá, né, gente? Mas o trabalho, ele é quase que, vamos dizer assim, documental, né? Tu não é a empreiteira, de novo, a incorporadora, ela não executa nada, né? Se ela estiver só incorporando, se ela incorpora unidades, frações ideais, num terreno, cria todas as regulamentações, o que são no nosso país facinho. Agora me atira um sapato, né? Comentem aí, galera, podem me puxar a orelha. Então, sim, tem um mar de coisas aí, mas CDT é isso. E a infraestrutura dela não é para receber nota de prego todo o tempo, que é maluquice. Sim. É muito bem colocado. E aí então, esse modelo a gente vai comentar um pouquinho para frente, mas tem essa burocracia que mata todo mundo. E aí tem um outro modelo que é o preço máximo garantido, que é um modelo que é meio que um híbrido, porque ele te dá mais tranquilidade do ponto de vista do investidor, do incorporador, porque o preço ele está garantido. Excelente. E aí você tem ainda todos os problemas de estar fazendo essa administração do pequeno, mas você tem a vantagem de não ter o risco de perder a mão no orçamento. Então, como é que funciona o PMG? Você pactua com a construtora o valor do contrato e, a partir daí, você vai fazendo a gestão, contratando serviços, contratando materiais e tudo mais. Aí você paga uma parte do que seriam os custos da construtora, então a equipe dela, a equipe de escritório e tudo mais, e o B, né, o lucro da construtora, acaba meio que ficando para o fim do processo. Quando a obra termina, fecham-se as contas e vê quanto a obra custou. Se ela ficou abaixo daquele número que foi pactuado,
aí se divide o lucro. Então, a construtora ganha parte da economia que ela gerou. Perfeito. E aí não é aquela relação de 1/4, 1/5. Não, é meio, É rachide. meio a meio, exatamente. Uhum. É um jogo bem jogado. Se passar um pouco, normalmente 2%, o cliente assume. E se estourar desses 2%, aí a parte daquele lucro que a construtora ia ter fica na mesa para pagar essa diferença. Então, é um modelo que te dá, para o cliente final, dá um pouco mais de tranquilidade e, para a construtora, estimula ela a buscar resultado. Perfeito. Isso pode ser bem legal. É uma modalidade claramente bilateral, né? Ou seja, se ganharmos, todo mundo ganha. Se eu iniciar a perda, eu entendo que for baixa, é minha. Se essa perda estourar, é tua. Então é muito legal isso. Eu leio como um modelo, e aí, como tu bem disse, né, um modelo bem usado, porque é um modelo que divide riscos. Se divide riscos, todo mundo tem mais garantias. E aí a coisa vai, né? Positivo. Agora, qualquer modelo desses que não seja empreitada global, ela demanda muita transparência e uma relação que precisa ser muito bem desenvolvida do ponto de vista burocrático. Tá? O que acaba acontecendo, além dessa questão da incorporadora ter que estar pagando a notinha do prego, é que vocês precisam entender que a empresa lá, a incorporadora ou a gestora que está fazendo todo o sistema de pagamentos, ela não tem uma burocracia. Via de regra, essas empresas, elas têm um compliance, tem todo um processo, SAP e tudo mais, que tem uma burocracia. Aí você pega uma construtora que também tem a sua burocracia, quando você vai ver, a nota está sempre vencida. Eu tinha uma obra que eu estava gerenciando, que eu tive que chamar o pessoal, eu era o gerenciador, eu tive que chamar o pessoal da construtora pelos colarinhos e falei assim, vocês estão me entregando a nota praticamente vencida para entrar no sistema do cliente que demanda 2 semanas para pagar. E aí o que acaba acontecendo é que quem toma pau, quem vai para cartório, é uma incorporadora, por causa da nota do prego. Imagina, os caras mexem com milhões, com um negócio gigantesco, e o cara está sendo protestado porque a construtora atrasou em mandar a nota, sabe? O que tranca a operação dos caras por causa de um prego, né? É absurdo. Então, assim, primeiro tem que ter muita transparência, porque a nota do prego tem que estar lá dentro. Quando você tem um modelo desse, a relação entre o teu fornecedor não é construtora-fornecedor, é fornecedor-incorporador. O compliance do cara tem que estar com o teu empreiteiro. Eu tive um cliente que era um fundo internacional, que o cara tinha um compliance que era pesadíssimo. E ele ficava tendo que validar o meu empreiteirinho. Que não tem como, não tem nem estrutura óssea para entrar numa jogada dessas, né? Então, existem dificuldades nesse tipo de relação também, né? Sim. Precisa ser muito bem trabalhado, precisa ser muito bem gerido, porque é complexo. Imagina a relação do casal que fala assim, olha, eu só vejo filme de comédia na terça ou no sábado. E o outro cara fala assim, não, na terça eu só tô viajando e no sábado eu só pratico esporte. Não vão se ver. Não vai rolar, né? E aí tem que ter. E aí, como tu até bem colocou em outros momentos, alguns serviços requerem um ciclo rápido. E muitas vezes, quanto maior a empresa, elas têm uma burocracia interna do tamanho delas. E aí é muito burocrático. E tu não consegue, se é uma empresa média ou pequena, tu até consegue influenciar. Falar, olha, nesse contrato, essa aprovação aqui tem que durar tanto tempo. Eu sei que o teu padrão é 15 dias, mas vai ter que ser em 5. Vamos pactuar isso? Não, dá para fazer. Pá, mexeu. Quando tu vai para uma empresa muito grande,
nada, é imutável tudo, porque ela é uma empresa multinacional, ou que tem fundo, ou que tem capital aberto, ou que tem compliance, ou que tem, sei lá, o processo de qualidade, uma ISO, e aí vai embora, né? Sim. Isso é É loucura. bem complicado. Inclusive a gente estava comentando sobre as ISOs, não sei se tu quer colocar isso, Vamos lá. né? Mas a gente estava comentando que em algumas situações esses processos de qualidade eles têm que ser tão minuciosos para garantir a qualidade que burocratizam demais e aí tem efeitos colaterais muito ruins, né? Por tu seccionar aquilo ali demais e aí quando tu vê tu perde agilidade, né? Na verdade, assim, o conceito da ISO 9000 era gerar procedimentos para processos de qualidade. Então, você estandariza processos industriais ou qualquer coisa assim. Na hora que você, prestador de serviço, começa a criar padrões desses, você inviabiliza a operação. Né? Então, assim, se a minha função é preparar um documento para que entre no teu sistema de pagamentos, eu não posso demorar 15 dias, porque o teu também demora. Né? Exato. Então, assim, eu preciso me adaptar. Eu sou teu prestador, eu tenho que fazer as coisas de um jeito mais ágil. Uhum. Se eu tiver todo um processo travadinho de não sei o que, se eu acelerar, se eu não pegar a assinatura, vai dar uma não conformidade, não sei o que, danou-se. Não, e ainda mais sistemas que eles não têm só o check, eles têm o double check. E aí tem que ser uma pessoa de outro setor ou diferente que não sei o que lá para ter o cruzamento. Inviabiliza o negócio. Exatamente. Né? Muito bom. Bom, esses modelos todos de contrato com clientes têm também cláusulas de penalizações que têm que ser seguidos, que nem a gente estava falando lá no começo, né? Isso é um negócio que é sério. Às vezes você tem penalizações por marcos intermediários e via de regra essas penalizações elas são reversíveis. Então, por exemplo, tinha que ter iniciado a concretagem do quarto pavimento no dia 10. E aí começou no dia 12. Você precisa notificar que não começou no dia 10 e começou no dia 12. Eventualmente, se tiver uma medição, isso fica lá apontado como uma falta. Mas isso não significa que você vai multar o cara ou qualquer coisa assim. Você pode reter alguma coisa, mas é sempre importante você seguir as regras, como a gente já falou lá atrás, porque se lá no final do processo der um atraso, você vai virar para o cara, para o teu cliente, para o teu patrão e falar assim, putz, atrasou, mas só atrasou na última medição? Exato, né? Só no último mês de 2 anos não pode, né? Então, é sempre importante ir sinalizando e dando marcação do andamento das coisas, porque em alguma hora o futuro chega, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, se você não tiver seguido as regras, elas vão te atropelar, né? E esse futuro vai ser o acumulado, a somatória de todos os teus presentes, né? Exatamente. Bom, eu gostei muito do que tu comentou agora a nível do ser reversível. E nesse exemplo que tu colocou, atrasou 2 dias. Tu vai multar o cara? Não, mas talvez tu possa sentar com ele e falar onde a gente tira 2 dias do mês que vem? E a coisa se equilibra. Custo, mesma coisa. Olha, isso aqui era para custar tanto. Acabou extrapolando em 10%. E onde a gente será que ele pode tirar esses 10%? E as coisas começam a talvez se balancear e tu consegue chegar no alvo. Então não é uma coisa irreversível instantaneamente. Mas agora, se tu não faz isso e deixa para verificar o acumulado, danou-se. Não tem como, né? Tem tendências e você precisa ir fazendo gestão dessas tendências, né? Perfeito. E buscando correções. Muito bom, muito bom. Mas, basicamente é isso. Alguma... Não, eu adorei. Eu queria até fazer um overview, porque eu acho que o assunto mais legal aqui, e pelo menos é o que eu fiquei bem feliz em ouvir de ti, é justamente essa questão das formas de contratação. Então, fazendo um overview muito rápido, a gente trouxe um horizonte como obra, né? Ou seja, a construtora como pilar central desse trem.
E aí essa construtora, ela tem os seus fornecedores, a gente traz as 3 modalidades, que é a empreita parcial, por preço unitário e por incentivo, que nós tratamos, e a gente traz aí a relação da obra, né, a construtora, com os seus clientes, né? Pode ser incorporador, um fundo de investimento, blá blá blá. E aí a gente traz a empreita global, a obra por administração e o PMG, que é o preço máximo garantido. Então eu achei nota 10 essa visão, esse bate-papo foi muito bacana, muito esclarecedor. Mesmo para curiosos, né, do setor, eu acho que enxergar da maneira como tu colocou é muito bacana, porque é leve, é prática, né? E faz a gente pisar no chão e não fazer cagada. Desculpa o francês. Só uma observaçãozinha, cada contrato é um contrato. Né? Então, assim, eu posso ter falado que é 2% e não ser 2%, ser 3%. Né? Então, assim, não levem as coisas ao pé da letra. Exato. É sempre, sim, em cima, é uma média, é uma ideia geral. Mas, conceitualmente, é isso. No limite, é o pacto entre 2 partes, né? Exatamente. Então, tu pode pactuar algo diferente. Legal, muito obrigado. Valeu, e André. Até a próxima, galera. Até Comentem, curtam o canal, nos acompanhem, tragam dúvidas para que a gente vá cada vez mais trazendo assuntos interessantes para vocês aí. E até a próxima. Até a próxima.